Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos animados com o que Deus vai fazer hoje à noite. Então você que está disperso, está na sua casa, ali nos seus cômodos, pegue sua família, junte, que hoje Deus vai falar ao teu coração. Amém? Então se concentre, hoje é um dia de oração, então vamos pegar esse período na totalidade, não sendo parcial, mas sendo total, porque Deus vai imprimir coisas no teu coração hoje. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, nós cremos que você tem algo divino, algo poderoso da tua parte hoje, Senhor. Então, muito obrigado por essa noite, cremos que nós sairemos mais animados, mais motivados, mais intrépidos e cremos, Pai, que nós sairemos mais poderosos em você. Então, nós te agradecemos, te louvamos, porque você é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Então, fique ligado no louvor agora, o louvor abençoado. Rasga o teu coração, porque Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa que a prata ou ouro. E nada se compara a ti. Presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa que a prata ou ouro. E nada se compara a ti. E nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. E nada se compara a ti. Segurança e paz, és tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai, és tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti, és tudo pra mim. Minha segurança e paz, és tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai, és tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa que a prata ou ouro. E nada se compara a ti. E nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. E nada se compara a ti. Segurança e paz, és tudo pra mim.
descanso, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. Aleluia, és tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. Nada não. Aleluia, glória a Deus, que louvor abençoado, amém? Então, continuando, falando um pouco sobre dízimos e ofertas. Queridos, eu sei que quando você honra o Senhor com seus bens, Deus vai abrir as janelas do céu. A Bíblia fala que você já é abençoado, e tudo que tem chego às suas mãos, honre ao Senhor com aquilo que Ele tem te abençoado. E na Bíblia fala, em Levítico 27:30, diz assim: todos os dízimos da terra, seja os cereais, seja das frutas, seja do seu salário, seja daquilo que chega nas tuas mãos, pertence ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então, tudo que você recebe, quando você faz essa atitude de honrar o Senhor com aquilo que chega, o dízimo e as ofertas, eu acredito que Deus está lá do céu dizendo: esse é o meu filho que ele honra, independente daquilo que eles estão vendo, independente daquilo que eles estão sentindo, eles estão fazendo, eles estão acreditando naquilo que eu posso fazer para eles. Então, seja generoso, abre o teu coração, faça isso com alegria, faça isso com amor, porque eu creio que quando você faz isso, você está dando uma resposta ao Senhor. Você está dizendo que você confia nele, você está totalmente arriado nele, você está totalmente entregue a ele, nos dízimos, nas ofertas, em todas as áreas da sua vida. Amém? Então pegue o seu celular, seu smartphone. Se você tem dificuldade de fazer isso, peça para alguém, mande uma mensagem, e eu acredito que fazendo isso, as janelas dos céus vão chegar na tua vida, nada vai faltar na tua vida, nada vai faltar, meu querido. Diga amém na sua casa, nada vai faltar, amém? Então está aí a tela, você pegue os dados, amém? E seja abençoado. Não sou movido pelo que sinto, e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável, o impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Oh, 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 oh. Aleluia, glória a Deus. Queridos, com essa atitude, Deus se alegra e eu acredito que grandes coisas vão acontecer na tua vida, amém? Então vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, feche seus olhos.
Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esses dízimos e por essas ofertas, Pai. Obrigado porque nós somos da fé e nós cremos que nós podemos ser frutíferos, produzindo isso independente de qualquer cenário, Pai. Nós cremos no poder que opera, nós cremos, Pai, que essa semente, Pai, vai frutificar, vai dar fruto, e eu acredito, Pai, que você é galardoador, você é um Deus presenteador, você é um Deus que abre portas, e eu declaro na vida dos meus irmãos, de toda a membresia, de todos aqueles que estão nos escutando, Pai, sejam abençoados, sejam escancarados, Pai, as portas, as oportunidades, eu declaro nada faltando, eu declaro, Pai, eles frutificando, dando estratégia, sabedoria para atuar nesse momento, Pai. Muito obrigado por tudo que você tem feito e criamos uma expectativa com aquilo que você vai fazer nas nossas vidas, referente a dízimos e ofertas, Pai. Muito obrigado, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, queridos, fique ligado que nós teremos mais um momento de louvor. Então, expresse ao Senhor, levante suas mãos na tua casa e na próximo passo é a palavra que vai de encontro ao seu coração. Amém? Sejam abençoados, queridos. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade libertou meu ser. No clamor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade libertou meu ser. No clamor deste lugar eu venho me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que
quem Tu és. Nos derramamos na Tua presença, abrimos mão de tudo aquilo que existe em nós, do medo, da preocupação, para dar aquilo que é seu, para levantar as nossas mãos e Te dizer, Senhor, que nós Te amamos, Pai. Eis-nos aqui. Aleluia, aleluia, Tu és bom, Pai. Aleluia, aleluia. Com as nossas mãos levantadas, com o nosso coração rendido a Você, Senhor, nós declaramos, Pai, que só existe lugar para Você nas nossas vidas, só existe lugar para Você no nosso coração, Pai. É Você que nos conduz, Senhor. Obrigado, Pai, porque nada falta. Obrigado, Pai, porque o medo não vai tomar o lugar de atenção que é Seu, Senhor. Obrigado porque a preocupação não vai tomar o Seu lugar, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Você é fiel e Você não muda. E da mesma forma que Você não muda, Pai, o nosso discurso não vai mudar, Senhor. Nós continuamos dizendo que Você é bom. Nós continuamos dizendo que nós confiamos até o fim, Pai. Nós continuamos dizendo, Pai, que vale mais um dia com Você, Pai, do que 1000 outros em outro lugar, Pai. Obrigado, Pai, porque o melhor lugar para estar, Senhor, é aos Seus pés, Senhor. O melhor lugar para estar, Pai, é rendido em Você, dentro de casa ou fora de casa, podendo passear na rua ou não, Senhor. Mas o melhor lugar continua sendo Você, Pai. Continua sendo o Seu coração, Pai, o nosso alvo, Senhor. O Seu coração é a nossa vontade, é o nosso desejo, é o nosso alvo, Pai. Aleluia, no clamor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Olá, queridos, graça e paz, muito bom estarmos juntos em mais essa oportunidade para cultuarmos ao Senhor, para recebermos do Senhor. Eu creio que esse será um tempo de muito crescimento, de instrução da parte de Deus, de revelações da palavra, de fortalecimento na fé. Antes de compartilhar a palavra de Deus com você, eu quero orar com você nesse momento. Fecha os teus olhos, onde você estiver, curva a sua cabeça. Pai, nós queremos Te render graças por este dia que o Senhor criou para nós. Tua palavra nos ensina a nos alegrarmos, a nos regozijarmos nele. Te agradecemos e Te engrandecemos porque as Tuas misericórdias se renovaram por mais uma manhã e temos sido alvos da Tua bondade, da Tua fidelidade. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Tu és o nosso médico, o Senhor nos mantém curados e saudáveis, amplamente protegidos, Pai. Confiamos na Tua palavra. Te louvamos, Pai, por este tempo, colocamos o nosso coração diante de Ti, que ele funcione como uma boa terra, para receber da boa semente, a semente em nós implantada, porque ela é poderosa, a Tua palavra é poderosa, para salvar as nossas almas. A nossa vida não será mais a mesma depois deste tempo. Eu declaro isso no nome de Jesus e já Te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia na passagem de Marcos, capítulo 4. Vamos ler alguns versos deste capítulo. O que eu quero compartilhar um pouco com você hoje é sobre o reino de Deus, como esse reino opera, como esse reino funciona. O reino de Deus é a forma de Deus agir, é a forma dele atuar, e essa forma de Deus agir difere bastante da forma como o mundo funciona ou como o mundo caminha.
O reino de Deus funciona a partir, ou tendo como origem, o mundo invisível, a realidade invisível. O reino de Deus opera de dentro para fora e não de fora para dentro. Por causa disso, Jesus Cristo veio aqui para essa terra, para dar início a uma nova vida para o homem, para toda a humanidade. Ele mesmo disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida, ela opera no interior do homem, ela opera dentro do homem, no espírito do homem, tendo em vista que o homem ele foi criado à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então podemos concluir, até baseado na afirmação de Jesus, que Deus é Espírito. Em João, no capítulo 4, versos 23 e 24, Jesus ele diz no verso 23, a hora vem e já chegou, ou a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os tais que o Pai procura. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus Cristo afirma no verso 24 que Deus é Espírito. Eu quero que você compreenda, eu quero que você entenda agora que Deus ele não tem um espírito, ele é Espírito. E como tal, ele opera ou ele atua no reino do Espírito. O reino de Deus é um reino espiritual. Então, baseado nessa introdução, eu queria que você lesse comigo Marcos capítulo 4, versos 26 a 29, que diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceiva. Então preste bem atenção naquilo que Jesus Cristo disse. Ele disse, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então o reino de Deus é como uma semente lançada na terra. O agricultor pega aquela semente, ele planta aquela semente no solo, na terra, e a semente vai passar por um processo de germinação, um processo de evolução. No desenvolvimento daquela semente, o próprio agricultor não consegue ver a olho nu, mas ele acredita que aquela planta irá crescer, irá florescer, irá dar fruto, irá frutificar. Muito embora, no presente, assim que ele planta aquela semente, ele não vá experimentar do seu fruto, ele acredita que futuramente ele irá experimentar daquele fruto. Então, na mente do agricultor, aquele fruto já existe e breve ele irá experimentar. Existe, mas não se manifestou. E a fé dele é tão forte em relação a isso que ele rega o local onde ele plantou aquela semente. Ele zela, ele cuida daquele local onde ele plantou a semente, a tal ponto que mesmo depois que a planta começa a crescer, ele protege aquela planta, impedindo até que ervas daninhas sufoquem o crescimento daquela planta, ou mesmo que algum animal se aproxime e mate aquela planta, o poder daquela vida. Tamanha é a fé daquele agricultor. Veja que o reino de Deus é semelhante a essa semente plantada. O reino de Deus, como sendo a forma de Deus a agir, tem uma relação íntima, tem uma relação muito forte com fé. Porque a própria palavra de Deus, assim como o reino de Deus, é uma semente. Palavras são sementes. Deus nos deixou a sua palavra. Deus nos deixou as suas sementes. Com que objetivo? Que crescemos, que uma vez que cultivando aquelas sementes,
uma vez que cuidando ou protegendo daquelas sementes, nós vamos experimentar do resultado, nós vamos colher destes frutos, nós vamos nos alimentar destes frutos. Então, o reino de Deus é semelhante a essa semente lançada sobre a terra. Existe uma outra passagem que eu queria que você, por favor, abrisse também aí na sua casa ou onde você estiver, em Lucas capítulo 17, versos 20 a 21. A Bíblia nos diz assim: interrogado pelos fariseus, Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, ou com aparência visível. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus Cristo deixou bem claro que o reino de Deus não tem nada a ver com a realidade aparente, não tem nada a ver com a realidade visível. Esse reino tem uma relação com a realidade invisível ou com a realidade espiritual. É assim que Deus se move. E se nos movermos em fé, crendo nessa operosidade do reino de Deus, ou como Deus opera, nós vamos experimentar de resultados em Deus, mesmo que não sintamos, mesmo que não vejamos. No reino de Deus, na esfera espiritual ou invisível, eu quero te dizer, meu querido que está me assistindo agora, tudo já está pronto. Tudo já está solucionado. Tudo já está providenciado. Tudo já está resolvido. Por quê? Porque Deus já se encarregou de dar um passo à frente, de se antecipar, promovendo para nós um futuro bem-sucedido, projetando para nós um futuro bem-sucedido. Uma das qualidades ou atributos de Deus é que Ele é eterno. Isso quer dizer que Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. A Bíblia mesmo fala a respeito de Jesus como sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, o mundo, ou o universo de Deus é o mundo eterno. O tempo de Deus é o tempo kairos, é o tempo eterno. Lá não existem segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e por aí vai. Então, o tempo de Deus é superior ao tempo cronos, ou tempo cronológico do homem. Deus nos convida a nos apegarmos ao seu tempo pela fé e puxarmos com a mão da fé aquilo que Ele já providenciou para nós. E a nossa atitude, querido, será determinante para isso. Aí nós podemos nos lembrar daquele agricultor que eu falei para você inicialmente. A palavra é a semente. Nós devemos plantar a semente, ou seja, nós devemos agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Devemos perseverar naquela palavra, ou seja, regar aquele solo, como se aquela semente de fato já estivesse enterrada, já estivesse num processo de crescimento, já estivesse tendo efeito, muito embora não estivéssemos vendo. Essa atitude de regar é como se fosse uma perseverança em cima daquilo que Deus disse. É como se fosse uma ação de graça em relação àquilo que Deus já realizou. Porque no mundo de Deus, no tempo de Deus, já está tudo realizado, já está tudo solucionado. E se nós crermos, se nós agirmos de acordo com a palavra, nós experimentaremos daquilo que Deus já providenciou para nós, ou proporcionou para a nossa vida. Assim funciona o reino de Deus. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se o reino de Deus funcionasse de fora para dentro e não de dentro para fora, então poderíamos ter como termômetro ou parâmetro para recebermos algo de Deus, aquilo que os nossos sentidos dizem, a realidade aparente. Mas Deus não se move pelo aparente. Deus se move pelo
invisível. Eu te digo, meu querido, se você está crendo na palavra de Deus, Deus está se movendo ao seu favor. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas Deus está se movendo ao teu favor. Eu te digo, querido, permanece firme, persevera, tenha uma atitude de gratidão em relação a Deus, que eu te digo, brevemente, o que já foi providenciado por Deus se manifestará na sua vida. Não tem como você ter essa atitude do agricultor de plantar a semente, de regar a semente, de proteger a semente, sem que você venha a experimentar do fruto desta semente, do fruto desta planta que já começou a germinar na sua vida, no nome de Jesus. Existe um outro texto na Bíblia, em Romanos, no capítulo 14, verso 17, onde o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu poderia até parafrasear esse texto, que o reino de Deus não consiste em coisas naturais ou visíveis, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Esse é o tripé pelo qual o reino de Deus está fundamentado. Justiça, paz e alegria. O que é justiça? Justiça é a habilidade que Deus dá para o Filho de Deus de estar na presença de Deus, o chamando de Pai, sem medo, condenação, sem nenhum complexo de inferioridade, sem indignidade, tendo comunhão com Deus e vivendo a verdadeira liberdade. Deus vê esse filho com uma realidade ou condição espiritual adequada para estar na sua presença. Sabe por quê? Porque todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é filho de Deus, está junto com Cristo e, por sua vez, está junto com Deus. Então, quando Deus olha para um filho, ele vê Cristo Jesus. Como Cristo Jesus é justo, aquele filho é justo também. Quando Deus olha para Jesus, ele vê aquele filho, porque tal como Jesus é, aquele filho também é. Jesus Cristo veio como filho unigênito para começar uma nova geração, para dar início a uma nova geração. Todo aquele que recebe Jesus Cristo se torna filho de Deus, tão quanto Jesus Cristo também é. Isso é ser justiça de Deus. Eu não estou falando sobre punição, eu não estou falando sobre julgamento, eu estou falando sobre uma condição espiritual. Se você é filho de Deus, você é justo. E quem é justo não tem mais problemas com o pecado. Eu não estou querendo dizer que pode fazer tudo aquilo que o corpo quer fazer. Não, eu estou falando sobre estarmos numa condição espiritual, de uma forma tão gigantesca em termos de favor de Deus, onde os desejos da carne serão facilmente dominados pelo espírito humano recriado. Então, o reino de Deus é justiça, é estar nessa condição. Paz. Você sabe que você, se é filho de Deus, tem paz para com Deus. Já não existe nem guerra interior dentro de você. Não existe ou não deve existir também conflito com as pessoas, com o seu irmão. A Bíblia nos diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia nos diz que a parede de separação entre nós e Deus foi demolida, foi rompida, foi quebrada. Então, já não existe mais inimizade entre a humanidade e Deus, ou seja, nós temos paz para com Deus. E todos aqueles que estão em Cristo são nossos irmãos. Se você é filho de Deus, essas pessoas são seus irmãos. E assim como temos paz com Deus, temos paz com Cristo, podemos ter paz também uns com os outros. E a Bíblia também nos diz que esse reino também é alegria no Espírito. Veja que esses valores são valores espirituais, já residentes no interior de todo aquele que é filho de Deus. Eu não estou falando sobre a alegria que o mundo dá.
A alegria que o mundo dá muitas vezes é baseado nas suas posses, naquilo que eles veem, mas nós estamos numa condição espiritual, querido, tão favorável que podemos nos alegrar independente daquilo que estamos vendo. Saiba, você pode se alegrar mesmo diante de noticiários desfavoráveis ou negativos. Você pode se alegrar e conforme você se alegrar no Senhor, essa alegria será o teu combustível, porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Esses valores são valores espirituais que podem, eu diria até mais, devem ser manifestados pela fé. Então, mesmo que o reino de Deus seja invisível, ele atinge ou afeta o visível. Quando isso acontece, ou como isso acontece? Através da fé. Eu preciso crer que eu sou justo, eu preciso crer que eu tenho essa paz também que excede todo o entendimento. Eu preciso crer que eu tenho essa alegria no meu interior. Dessa forma, até mesmo aqueles que nos cercam reconhecerão que Deus verdadeiramente está conosco. É um reino que opera dentro de você. É um reino que se manifesta pela fé. De forma que eu poderia até dizer que o invisível, o espiritual, é muito mais real do que o visível ou mesmo o natural. Existe um trecho também na palavra em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, que diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Outras versões dizem, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E alguns estudiosos gostam de usar esse termo mundos a realidades, porque existe uma realidade visível e existe uma realidade invisível. Agora olha só que curioso na continuidade desse versículo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou como dizem outras versões, de maneira que o visível, ele veio a existir não daquilo que se vê. Ora, se o visível veio a existir não daquilo que se vê, obviamente o visível, ele veio a existir do que não se vê. De forma que o visível é um produto do invisível. Meu querido, se o visível é um produto do invisível, o invisível é mais real do que o visível. O invisível é mais real do que o visível. O reino de Deus é muito mais real do que as pessoas que estão te cercando agora, do que as roupas que você está vestindo agora, do que os móveis que estão diante de você agora. O reino de Deus é muito mais real do que qualquer coisa que os seus sentidos naturais tenham contato. E esse reino, se você está em Cristo, pode operar em você. Basta você crer e colocar esse reino para fora pela fé. Amém? O que Deus criou já está disponível. O que Deus criou já está à tua disposição. Existe um outro texto também que eu queria abrir com você. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem, ou que operam em vocês, os que creem. A palavra de Deus, que é um valor divino, assim como o reino de Deus, que é um reino divino, operam no reino do Espírito. Mas para eles se manifestarem na nossa vida, precisamos crer. Crer em detrimento daquilo que nós vemos ou sentimos. Devemos estar em sintonia com Deus, para que aquilo que Ele já providenciou no reino espiritual venha ao nosso encontro, ou pelo menos se manifeste ou aconteça na nossa vida. Um outro trecho na Bíblia que eu quero chamar a tua atenção, em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo traz alguns ensinamentos maravilhosos. Ele ensina sobre alguns princípios do reino, muito interessante.
Ele diz a partir do verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Alguém já definiu ansiedade como querer viver o dia de amanhã, hoje? E eu quero te trazer uma definição de ansiedade que talvez até te choque um pouco. Mas sabe o que é ansiedade? É quando nós queremos nos tornar os donos do tempo. Mas sabe de uma coisa, meu querido? O dono do tempo é Deus. Ele criou os tempos, as eras. Se eu quero me tornar o dono do tempo, eu vou estar colocando sobre os meus ombros uma carga que eu serei incapaz de carregar. Não é à toa que Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque verdadeiramente ele tem cuidado de vós. Por isso Jesus Cristo diz para não andarmos ansiosos pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber, ou mesmo pelo nosso corpo, quanto ao que havemos de vestir. Aí no verso 26, Jesus Cristo diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Veja, queridos, se Deus o Pai, cuida das criaturas, cuida de animais, cuida de bichos, cuida de plantas, quanto mais Ele não vai cuidar de nós. Você não vai, ao observar uma ave ou uma planta, vê-los preocupados, vê-los ansiosos. Eles sabem que Deus cuida deles. Na continuidade, Jesus diz no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar, melhor dizendo, um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, pessoas sem Deus, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus Cristo nos ensina aqui, irmãos, a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, que, como eu estou falando aqui para vocês, o reino de Deus é a forma de Deus agir. E essa forma é do invisível para o visível, do espiritual para o natural. Se agirmos assim, seremos presenteados ou recompensados por Deus. Eu quero concluir esse tempo só citando mais um versículo que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, verso 6. A Bíblia diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima, que quer dizer, se apega ou concorda de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador ou presenteador dos que o buscam. Como agradamos a Deus? Pela fé. Como buscamos a Deus? Pela fé, nos apegando ao invisível, ao espiritual, aos valores do reino. Se fizermos isso, queridos, seremos presenteados, seremos galardoados por Deus. Saiba, Deus está interessado em suprir a tua necessidade. Na verdade, no reino espiritual, Deus já supriu a tua necessidade. Se a tua necessidade é cura, você é curado. Se a tua necessidade é provisão, você é provido. Se a tua necessidade é força, o Senhor é a força da sua vida. Se a tua necessidade é ânimo, a alegria do Senhor é a tua força. Você pode manifestar essa alegria aí onde você estiver pela fé e receber tudo que Deus já providenciou, proporcionou para você. Eu queria orar com você neste momento, no nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra compartilhada para nós. Obrigado por tua inspiração que opera dentro de nós, que atinge, Senhor, as nossas necessidades, quando verdadeiramente proclamada. Obrigado, Pai, porque eu creio que aqueles que me ouviram obterão resultados da tua parte.
eles serão supridos à tua medida, que excede a nossa própria medida. Eu te louvo, Pai, no nome de Jesus. E se você que está me ouvindo agora deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, curve a sua cabeça, ore comigo agora, repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo neste momento como Senhor e Salvador da minha vida. Eu abro o meu coração, que o Senhor faça morada no meu coração. Que a minha vida seja afetada pelos teus princípios, pelo teu reino, pela tua palavra. E que eu não seja mais o mesmo após hoje. No nome de Jesus. Se você fez essa confissão, eu te digo bem-vindo à família de Deus. Queridos, foi uma honra compartilhar essa palavra com você. Um grande abraço e até a próxima, no nome de Jesus. Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável, o impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Eu quero que você levante a sua voz junto comigo e em fé declare aquilo que você crê, não o que você sente, não o que você vê, mas aquilo que Deus diz ao seu respeito.